Os medievais há muito tempo são alvo de muitas piadas quando o assunto é higiene. Viver no século XXI nos faz considerar muitas coisas garantidas, principalmente em relação ao saneamento. Descrito como um dos trabalhos mais nojentos da história, o agricultor de fezes ou limpador de fossas desempenhava um papel vital em manter o mundo medieval um lugar mais higiênico. Muitas vezes ignorado, o agricultor de fezes limpava fossas, latrinas e locais de descarte de lixo. O trabalho era repugnante, fisicamente exigente e muito perigoso. Então, vamos viajar de volta no tempo e ver como era um dos trabalhos mais nojentos da Idade Média, o agricultor de fezes. Você acha que entende tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Bem, segure sua cota de malha porque estamos começando um canal de história totalmente sobre o Império Romano. Agora eu sei o que você está pensando. Espere, Império Romano. Isso não vem antes das minhas lendas medievais favoritas? Sim, mas me acompanhe. Roma é o ponto de partida. Da queda do Império ao surgimento dos cavaleiros medievais, tudo está interligado. Se quer aprender sobre esse período incrível, venha para a Festa da Toga no nosso novo canal, o Império Romano. Vai valer totalmente a pena esse desvio na sua jornada histórica, então vou deixar um link para ele na descrição abaixo. Agora no vídeo de hoje, bem-vindo ao Medieval Madness. Centro sujo da cidade. Na Idade Média, o saneamento era um grande problema nas cidades e vilarejos. Não havia vasos sanitários com descarga e o cheiro do esgoto a céu aberto no verão era insuportável. As latrinas ficavam nos quintais ou sobre fossas. As fossas permitiam o escoamento de líquidos, retendo apenas resíduos sólidos. Elas precisavam ser limpas regularmente quando o cheiro ficava insuportável, embora uma fossa bem construída pudesse ficar até 1 ano sem precisar ser limpa. E é aí que entrava o gong farmer, ou gauge farmer. A palavra gong foi derivada do antigo inglês gun, que significa ir ou indo, e era usada tanto para a latrina quanto para o seu conteúdo. Os gong farmers eram chamados de homens da noite pelo horário de trabalho. Com apenas um balde e uma pá como ferramentas, o trabalho deles começava por volta das 21 horas e terminava às 5h da manhã seguinte. Em seu livro de 1562, Survey of London, João Stow afirmou: nenhum gong farmer deve carregar ordiu antes das 9 da noite. Vamos ser sinceros, ninguém queria ver uma carroça cheia de baldes de excremento humano, ou terra noturna, como era chamada de dia. Por isso, os gong farmers só trabalhavam à noite. Nos séculos XIV e XV, banheiros públicos foram construídos em grandes cidades como Londres, onde eram erguidos sobre o rio Tâmisa, e o lixo podia ser levado pela maré. Mas a maioria das pessoas que vivia em áreas urbanas precisava usar um banheiro comunitário, conhecida como casa de alívio ou privada particular, tem assento de madeira com buraco e costuma ser construída nos fundos das casas. No castelo, o banheiro ou garderobe geralmente ficava projetado para fora da parede externa. Havia um buraco no chão onde o lixo frequentemente caía no rio. Se houvesse rio, fosso ou vala ao lado do castelo, era preciso limpar periodicamente. Por volta de 1500, o castelo de Newcastle já estava praticamente abandonado, e havia tanto lixo deixado para trás que daria para encher o equivalente moderno a 30 contêineres de carga. As fossas sépticas de castelos e mansões podiam levar meses ou anos para encher. No palácio de Hampton Court, Elizabeth I ficou tão enojada com o cheiro na hora de esvaziar as fossas. Ela costumava visitar a casa de algum cortesão até o serviço desagradável acabar. No entanto, devido ao trabalho árduo, os limpadores de fossas de Hampton Court eram bem recompensados e recebiam 6 pence por dia, o que não era um salário ruim para meados do século XVI. Cavando na sujeira, os limpadores de fossas geralmente trabalhavam em grupos de 3 ou 4. Um homem para cavar a sujeira, outro para puxar os baldes com uma corda e os demais para carregar as cargas fétidas até a carroça. Eles também tinham a estranha responsabilidade de atacar qualquer ladrão que pegassem tentando subir pelo duto do banheiro para dentro da casa,
algo que supostamente acontecia com bastante frequência. Limpadores de fossas levavam crianças pequenas para ajudar no trabalho. Por causa de seus corpos menores, era mais fácil para elas entrarem nos dutos e fossas. Além de remover o excremento, o que lhes rendeu o apelido de raspadores, também era esperado que lavassem os dutos. A profissão era regulamentada, e se o lixo não fosse descartado de maneira aprovada, as consequências podiam ser severas. Um agricultor de Gong de Londres que jogou resíduos em um ralo foi forçado a ficar em pé, com água até o pescoço, em seu próprio cano cheio de dejetos. Depois, ele foi exposto ao público em Golden Lane com um aviso sobre sua infração. Além de o trabalho ser fisicamente exaustivo, também era perigoso. As fossas eram profundas, com entrada estreita. A ventilação era muito ruim, causando risco constante de asfixia por falta de oxigênio e vapores nocivos como metano e amônia. Quando o tabaco chegou à Inglaterra, na era Tudor, alguns limpadores de fossas fumavam para disfarçar o mau cheiro. A abertura da fossa também nem sempre era bem mantida, e havia a chance de que ela desabasse para dentro enquanto a limpeza estava sendo feita. A exposição a muitos resíduos humanos deixava o limpador de fossas vulnerável a doenças como tifo e cólera. Apesar da importância do seu trabalho, os limpadores de fossas eram desprezados pela sociedade e tinham que viver em áreas específicas, afastados dos outros moradores. Na verdade, só de ir ao banheiro na Idade Média já era algo perigoso, né? Imagine então limpá-los. Ironicamente, o pobre Ricardo, o rastejador, que, como o nome indica, devia ser ele mesmo um limpador de fossas, morreu ao cair na própria fossa. As tábuas do assento do vaso dele pareciam podres, pois cederam. Quando ele se sentou para fazer suas necessidades, caiu nas profundezas turvas e se afogou. Só podemos imaginar o medo de uma criança sentada sobre um daqueles buracos escuros e instáveis, temendo cair dentro. Afinal, se isso podia acontecer com um homem adulto, que chance teria uma criança? Trapaças feitas a preço de banana. Um dos poucos benefícios desse trabalho repugnante era a regra do achado não é roubado. Os limpadores de fossas vasculhavam os excrementos. Sim, é verdade. Tudo o que eles encontravam na sujeira era deles para ficar, e era surpreendente o que se podia achar de valioso nas fossas. Joias, como um anel perdido em um feixe de feno durante a limpeza, ou moedas caídas quando um homem abaixava as calças. O lixo coletado era imediatamente espalhado em terrenos comuns, ou levado para um depósito conhecido como lay stalls, que geralmente ficava nos limites da cidade. No caso de Londres, o esterco era despejado à beira do rio para ser carregado em barcos de estrume. No fim do século XV, limpar um banheiro custava 2 shillings por tonelada, mais taxas. Para que os excrementos fossem levados em um barco de estrume, os coletores recebiam bons pagamentos dos fazendeiros, pois as fezes eram ótimo fertilizante para as plantações. Alguns dos depósitos cobriam áreas enormes. No Monte Pleasant, atual Clerkenwell em Londres, o local ocupava cerca de 75 acres no fim do século XVIII. Raspe a sujeira. A maioria das cidades se esforçava para manter as ruas limpas. Em várias cidades, manter as ruas limpas era a responsabilidade dos moradores. Em 1605, uma lei municipal de Oxford obrigava os cidadãos a limpar a rua diante de casa todo sábado à noite. Em Londres, isso era feito todas as manhãs e o lixo ficava em uma pilha para o carro recolher. Às vezes, homens pagos eram responsáveis pela limpeza. Em Southampton, o arauto da cidade tinha que limpar as sarjetas e vielas 2 vezes por semana. Mas ele se meteu em apuros porque foi decidido que a maioria das ruas, ainda citando, permanecia muito suja. Alguns limpadores de fossas passaram a limpar áreas públicas e coletar resíduos de esgoto, ficando conhecidos como catadores. Em Oxford, eles eram contratados para manter, citando, doces e limpas, as ruas dentro das muralhas da cidade, e para remover toda a sujeira, imundície e excremento nas ruas e ao redor das casas e portas das pessoas. Alguns limpadores de fossas puxavam seus carrinhos de dia e avisavam os moradores com um sino ou gritos. O poeta aquático do século XVI, João Taylor, que foi barqueiro no rio Tâmisa,
escreveu uma dedicatória engraçada para um limpador de fossas, descrevendo-o como, abre aspas, dominador dos montes de esterco, senhor do solo e buscador privado de todas as misturas e montes de sujeira. Simples e composto purificador, limpador e evitador das mais torpes, assassinas, excrementais, vísceras, sujeira e lixo, invasor, espalhador, dispersor, consumidor e confundidor de odores ofensivos, desagradáveis, cheiros, aromas e vapores, que se gabava sobre o que ele chamava de fedorentos e tardíneos que viviam na cidade. Qual é uma maneira incrivelmente bela de dizer algo absolutamente horrível. De cara na terra. Durante a Idade Média, o fedor das latrinas era um problema constante. Mesmo nas maiores cidades, como Londres, não havia banheiros públicos suficientes. Muitas casas urbanas tinham fossas privadas localizadas no quintal ou sob o assoalho. Essas fossas eram cercadas por vime ou tijolos. Isso nos leva à pouco conhecida tragédia da latrina de Erfurt, ocorrida no verão de 1184 em Erfurt, Alemanha. O rei Henrique VI da Alemanha, de 18 anos, adiou sua campanha militar à Polônia para intervir em uma disputa de terras entre o Landgrave Luís III da Turíngia e o arcebispo Conrado de Mainz. Landgrave era um título nobre usado no Sacro Império Romano Germânico. Henrique convocou uma assembleia para 25 de julho, festa de São Tiago no andar superior de prédio de 2 andares perto da Catedral de Erfurt. A reunião contou com a presença de alguns cortesãos de Henrique, cidadãos proeminentes da cidade e nobres e bispos locais, além do arcebispo e do Landgrave Luís. Aconteceu que as vigas de madeira do andar superior estavam podres e não conseguiram suportar o peso de tantos participantes, então o piso cedeu e desabou. Como consequência, a força das pessoas e dos destroços caindo pelo prédio também causou a destruição do andar térreo, com parte dos escombros e pessoas caindo na fossa abaixo. Cerca de 60 pessoas morreram, seja pelos ferimentos da queda ou por asfixia no esgoto. A crônica da Igreja de São Pedro, em Erfurt, cita vários nobres entre os mortos em um ato que lhes salvou a vida. Felizmente, o rei Henrique e o arcebispo Conrado estavam sentados no nicho de uma janela de pedra e evitaram a queda. Eles precisaram esperar os socorristas chegarem com uma escada para descer. Após o acidente, Henrique saiu de Erfurt e voltou logo à campanha militar. A disputa entre o Landgrave e o arcebispo continuou sem solução, resolvido. Obrigado por assistir ao episódio de Medieval Madness. Por favor, una-se a mim para sentir gratidão pelas condições sanitárias em muitos lugares do mundo moderno. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre o dia a dia das pessoas na Idade Média, então inscreva-se neste canal, pois lançamos um novo vídeo toda sexta-feira, e nós realmente agradecemos todo e qualquer apoio. Muito obrigado a todos e espero que todos tenham uma semana incrível. Valeu!